Senhores, nós vamos partir então para a última parte a nossa programação. Por favor, gostaria que os senhores tomem seus lugares e nós vamos agora fazer então a composição do nosso painel para que possamos então participar. Eu gostaria no finalzinho, por gentileza, como nós estamos aqui, vamos apresentar os principais players do mercado, gostaria que vocês participassem também com as suas perguntas, ok? No decorrer da fala de cada um, por favor, só me chamar, só que não vamos deixar para o final, que fica mais fácil aí, perfeito? Então vamos, na sequência, nós temos agora o nosso meeting, que tem como tema a visão dos principais players do setor GDFV. Eu gostaria, primeiramente, de convidar, por gentileza, o Guilherme Nagamini, da L8 Energy, por favor, para compor o nosso painel, por gentileza. Também convido o Breno Machado, da WDC, por favor. Conosco também nos honra com a presença o Ricardo Saraiva, da Edmund, por favor. Gostaria também de convidar o José João Cunha Filho, ele que é da Fotos Energia Solar, por gentileza. Também conosco no nosso meet o Leonardo Diniz, da Forte Leve Solar. Por favor, Leonardo. E nós vamos começar. Microfone primeiro está com quem? Com quem pegou o microfone, fala primeiro. Vamos lá. Deixa eu passar então o Breno, né? Isso. Eu gostaria que cada um de vocês desse uma passadinha, então, fale um pouquinho da empresa de vocês, né? Ok? E depois nós vamos para as perguntas, aí fica mais fácil para que o público, então, possa conhecê-los, tá bom? Vamos começar com você, então. Bom, boa tarde a todos. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem aí? Tranquilo? Beleza. Então, falamos da WDC Networks, né? Já fizemos uma apresentação aqui na parte da manhã, não sei se todos conseguiram acompanhar. Falando um pouquinho, bem brevemente, da nossa empresa, né? A WDC ela já tem aí mais de 18 anos de mercado. A gente conta hoje com 4 unidades de negócio, né? Então, uma empresa muito consolidada já no mercado de distribuição, tem a distribuição em seu DNA. E em janeiro, né, janeiro de 2020, a gente começou a nossa operação com essa nova business unit de energia solar fotovoltaica. Tá? Então, voltado aí para o mercado de integradores, a distribuição dos geradores fotovoltaicos e também para fomentar aí as outras unidades de negócio da empresa. Tá? Então, a gente está aí há 1 ano e meio, mais ou menos, de operação. Já estamos com um portfólio bem extenso, né? Conseguimos aí também um estoque muito interessante para atender a todo o mercado, né? Passamos por algumas volatilidades aí, como todos, né? Mas hoje a gente está bem preparado, né, e bem robusto para atender a todo o mercado em nível nacional. Né? Falei um pouquinho da pulverização da nossa empresa, a gente tem presença internacional, no Brasil a gente está bem espalhado também com unidades em todo o país, e estamos trazendo aí algumas novidades para o mercado, e fica o convite para todos aí conhecerem melhor o nosso trabalho. Beleza? Bom, boa tarde a todos, sou o Guilherme Nagamini, da L8 Energy. Nós somos distribuidores de sistemas fotovoltaicos, já estamos há 4 anos nesse setor. Né? Trazemos todos os equipamentos, a gente procura ter uns equipamentos premium, pensando no integrador para que não tenha tantos problemas de performance no campo. Né? Então, esse é um dos itens que a gente tem considerado com muito rigor. Né? E também temos alavancado muito a tentativa de trazer novos produtos, né, que estão no mercado externo, e a gente está tentando trazer para cá, que seriam as telhas solares, os filmes finos, né, o vidro solar. Né. Então, a gente tem tentado inovar, prevendo que a gente vai ter uma demanda interessante para o futuro. Tá? Somos sediados em Curitiba. Né? Amanhã eu vou fazer uma apresentaçãozinha sobre a empresa às 9 horas. Quem puder assistir, eu agradeço, tá? Para poder apresentar melhor o nosso portfólio. Tá? Mas estou à disposição de todos e agradeço, né, a organização pelo convite. Bom, boa tarde a todos. Primeiro de tudo, é bom demais voltar a esses eventos presenciais, né? A gente olhar olho no olho, enfim, esse network que a gente já está acostumado aí, é muito bom. Então, é um prazer estar aqui com todos vocês, com os amigos aqui, muitos que fazia já algum tempo que não via, né, o Diniz, Guilherme, a gente participou de alguns painéis já, o Breno também, né, oportunidade nova aqui, mas,
Enfim, eu sou da Edmond, e na Edmond nós fazemos também a distribuição de equipamentos, né? E nós temos, junto com a solução de equipamentos, focado muito em tecnologia, né? Com o nosso aplicativo Web Solar, junto com o Edmond Pay e Edmond Bank, soluções de pagamento, né? Via link, via máquina de cartão, né? Então, uma solução aí bastante focada também em receita para pós-venda. Então, a gente vai aproveitar aqui o momento aqui hoje para poder explorar um pouquinho mais isso, com um pouco de tempo, mas hoje e amanhã eu estou aqui. Caso alguém tenha alguma dúvida aí, querer saber um pouco mais a respeito, tá? Vai ser um prazer a gente abrir um pouquinho mais, tá bom? Obrigado, gente. Olá, pessoal. Eu sou José João, da Fotos e Energia Solar. É um prazer enorme estar aqui com vocês pela primeira vez, que a gente está participando, patrocinando o evento. E a Fotos é uma empresa que foi fundada, já tem 2 anos e meio. Ela veio de um braço de distribuição, importação de tecidos, apesar de não parecer, todo mundo pergunta o que tem a ver, né? Mas, na verdade, a importação e distribuição são os pilares de qualquer distribuidora de equipamento fotovoltaico, e a gente aproveitou todo o know-how do Grupo Têxtil para poder introduzir equipamentos de qualidade e produtos adequados para o Brasil inteiro. Como meus parceiros aqui, que imagino são bons distribuidores também, contamos com bons produtos, marcas conhecidas no mercado. Muitos de vocês já conhecem a gente, quem não conhece vale a pena conhecer depois. Amanhã eu vou fazer uma apresentação melhor sobre a empresa, detalhar certinho como que a gente opera, quais são as vantagens de lidar com a Fotos. Então, fica aí meu contato. Quem quiser me conhecer depois, a gente pode bater um papo. E vamos para cima. Bom, pessoal, boa noite. Eu agradeço imensamente a presença de cada um que ficou até esse horário, né, para poder estar prestigiando aqui essa discussão com os colegas e amigos. Bom, sou o Leonardo Diniz, sou diretor comercial da Forteleve Solar. A Forteleve é uma empresa oriunda do grupo Forteleve. Imagino que a maioria de vocês já devam ter visto os produtos, né, de caixas d'água. Hoje é a maior empresa de reservatório de águas do mundo, né? E também temos a parte de tubos e conexões. E desde no segundo semestre de 2019 para cá, a empresa focou também, né, no braço de energia, na parte de distribuição de equipamentos de fotovoltaicos, né? Então, a gente vem trazendo o DNA da Forteleve, com a expertise da Forteleve Logística, né, para essa parte de distribuição. Forteleve tem um veio industrial muito bom, muito grande. São 8 unidades hoje espalhadas por todo o Brasil. É uma empresa que já existe há 37 anos. É um grupo bem sólido, é um grupo que veio para fazer a diferença e trazer credibilidade e segurança, né, para o mercado, nesse mercado que vem crescendo tanto. E a gente tem conseguido, graças a Deus, surpreender. Então, amanhã também a gente vai fazer uma apresentação um pouco da empresa e vamos falar um pouquinho também sobre o mercado. Já estou nesse mercado, assim como o Ricardo, o Guilherme, já há alguns anos aí, a gente vem buscando conhecimento, aprendendo um pouco com vocês aí, mas eu acredito que esse debate vai ser enriquecedor aqui para nós e para vocês também. Então, vamos curtir juntos aí, tá bom? Obrigado, um abraço. Bem, nós vamos fazer da seguinte forma. Eu vou fazer uma pergunta, aí todos respondem a mesma pergunta, ok? Que é importante saber a opinião de vocês, e depois nós vamos direcionar a pergunta. Mas eu gostaria de passar, então, a palavra lá para o Guilherme, valendo, então, a pergunta para todos, né? Como que você vê, geralmente nós fazemos essa pergunta para todos, é importante também sabermos a opinião de vocês. O futuro do GD, né, no setor, o que você acha, por favor? Eu acho que é um pouco chovendo molhado, né, o que eu vou falar, né? Mas, assim, o GD, né, e o fotovoltaico, ela está iniciando apenas, né? A gente já tem uma demanda gigantesca, mas não fazemos nem cócegas na estrutura de geração de energia no Brasil, né? É bem desafiador tudo, né, toda a cadeia, né, desde a distribuição que nós fazemos até o integrador poder fazer o projeto e convencer, na verdade, o seu cliente, né, que é um bom negócio, que na verdade é um investimento, não é um custo, né? Assim, isso está amadurecendo, né? Eu acho que cada vez mais tem
distribuidores com um parâmetro muito bom de mercado, né, para poder ajudar nessa distribuição, né. Isso só vem a enriquecer e engrandecer esse mercado. Então, para mim, na minha opinião, esse mercado está nascendo forte e vai crescer muito mais ainda. Bom, nós da WDC compartilhamos da mesma opinião, um mercado extremamente promissor, né? Até essa análise que foi feita pela nossa empresa, que já vem de outros mercados, né? Uma empresa que tem diversos fundos de investimento por trás. Então, nós não entraríamos nesse mercado, né, se não houvesse esse otimismo tão grande, né? A gente brinca internamente que, contra tudo e contra todos, né, o mercado vem crescendo ano após ano, né? Pandemia, legislação, insegurança jurídica, né? Imagina quando, de fato, a gente tiver aprovação do PL, um marco legal, como que esse mercado não vai deslanchar mais ainda, né? Então, nós acreditamos muito, né? Ainda estamos engateando. É muito legal ver que aqui estamos em empresas já bem estruturadas, né, para suportar aí os nossos clientes, os nossos integradores, tanto na parte comercial quanto na parte técnica, empresas já com experiências de outros mercados, né? Então, algo, a gente brinca que não é uma corrida de 100 metros, né, o solar, é uma maratona, né? Então, a gente tem que ter uma constância e esse crescimento vai ser bem acelerado aí nos próximos anos, é o que nós acreditamos. Bom, a visão, a resposta para essa pergunta aí, eu acho que é algo bem unânime, né? O que o Guilherme falou, pontuou aí, o Breno também disse. Acho que não tem como não concordar. A gente está num momento, né, de um pouco mais apreensivo, né, onde a gente precisa desse marco legal, a gente precisa dessa votação, né, essa PL precisa sair. Semana passada estávamos todos, acredito que muitos de nós aqui, né, estávamos lá em Brasília. E assim, isso precisa sair para poder, né, nortear melhor. Mas, de fato, né, nós não atingimos, não fizemos nem cócegas ainda na matriz energética brasileira, né, e a gente ouve aí o pessoal falando sobre crise hídrica e tarifa e etc, etc, etc. Então, assim, a visão, nós como Edmond e como mercado de forma geral, é que a gente tem ainda uma maratona de fato, né, para poder correr. A gente tem muito a se fazer no mercado, né, então é um bebê. A minha opinião sobre o mercado de GD e o mercado como um todo no momento, acho que é importante essa relação, tanto do futuro, analisar o futuro pensando no que a gente vive hoje, né? Estamos passando por um momento de crise mundial e o mercado solar de GD no Brasil, talvez o crescimento do primeiro semestre não foi tão bom quanto todo mundo queria, porque eu aposto que as metas estavam muito altas em todos os mercados, por conta da demanda reprimida que teve ano passado, não só do solar. Mas é um mercado que continua ativo, um mercado muito forte, um mercado que tem como todo mundo jogar junto. A briga, às vezes, a gente cai na foice, né? Igual todo concorrente, mas dá para ver que é uma briga honesta, todo mundo está lutando para o melhor e o mercado absorve. Tem muita gente trabalhando, os integradores, cada vez mais integradores vindo para o mercado, e isso veio na crescente desde que eu abri a empresa, a gente só vê isso aumentando, né? Quem está mais tempo aí pode dizer, e não para de aumentar. O marketing chega, não sabe como trabalhar, de tanta gente entrando. Tem os benefícios e tem também a parte ruim disso. Mas o futuro, eu acho que vai continuar nesse caminho, de crescer insanamente, né? Um mercado que, no pior momento, talvez que muita gente já viveu, eu pelo menos. E o mercado está ativo, está funcionando. Eu vejo empresa aí de gente que eu conheço, que demanda está lá embaixo, e o mercado estourando. Quem sabe trabalhar sabe que dá para tirar muito leite. E o futuro é esse, o futuro vai continuar crescendo, e quem tiver coragem, que não é fácil, tanto para quem está fornecendo, no nosso caso, quanto para quem está instalando, a gente sabe que não é fácil, vai ser um mercado promissor, sim. E muito bom para os consumidores, né? Isso sem se falar que, enquanto nos provar o contrário, vai ter sempre um futuro muito promissor. Bom, eu acho que falar de futuro no solar, na verdade, é falar de presente, né? A gente não consegue falar de futuro sem presente. E gostaria de salientar uma coisa: quem é mais antigo aí do setor sabe que a gente não teve nem
Não existiu nenhum semestre até aqui que foi tranquilo. Sempre teve uma dor de barriga, sempre teve uma apreensão, né, um momento difícil. Sempre é um momento difícil, nunca é fácil. A gente está num país desafiador, né? Tudo bem, o momento é desafiador, a pandemia está aí, é fato, não tem como fugir disso. Mas eu acho que o setor que mais se dedicou e que continuou crescendo ainda foi o nosso, solar. E a gente mostrou como a gente é forte. Se a gente pensar que a gente tem aqui um continente, a gente não é um país de um local só, a gente está aqui no Sudeste, hoje no Rio de Janeiro, que tem características daqui, que é diferente do Sul, que é diferente do Sudeste, do Nordeste, que é diferente do Centro-Oeste. A gente tem vários Brasis, mas a gente tem sido unânimes, né, na força de trabalho. E mesmo em meio a essa discussão da PL ou não, que essa discussão sempre nos assombrou, né, então acho que é um setor que ele não tem mais volta. Isso eu ouvi lá em 2015 e reafirmo, não tem mais volta. O que a gente precisa, talvez, nesse momento, em minha opinião, é se reorganizar, qualificar o mercado, não só quantificar, né? A gente vem trabalhando, a gente vem fornecendo, aí vocês vêm instalando, mas eu acho que o caminho para o sucesso e o futuro ter sustentação é qualificação do mercado. A gente precisa se aprimorar, a gente precisa buscar mais conhecimento. Eu brinco que no solar, pegou Covid, ficou 15 dias em casa, na hora que você sair na rua, você já não conhece mais o mercado, tão dinâmico que é. Então, eu acho que o caminho é esse aí, é se aprimorar, não fiquem parados. Eu acho que a gente tem que se importar com essa questão política, sim, que a gente está vivendo, mas a gente não pode deixar de trabalhar com medo do futuro, deixar de agir no presente por medo do futuro, é a fórmula do fracasso, né? Então, o meu pensamento é que sempre vai existir mercado para energia solar no Brasil. A gente tem que trabalhar com essa premissa, e a gente tem que ter confiança na gente, confiança em Deus, e confiança também no mercado. Perfeito. Obrigado pela resposta de vocês. Bem, só lembrando que esse momento está sendo também transmitido via internet, ok? Nós temos lá os nossos internautas, então nós temos curiosidades de todo mundo. Mas, valendo aqui para vocês, eu tenho certeza que vocês têm perguntas e perguntas, mas eles têm dicas para os senhores. A pergunta para cada um de vocês, valendo para todos, nós queremos saber de dicas, como eles poderão vender mais, o pós-venda e assim vai, certo? Mas a pergunta, eu vou começar então com você, Guilherme. A pergunta é, qual a dica para que o integrador consiga vender com melhores margens e sair da guerra de preço? É muito importante a pergunta. Aí vale para todos, pode ser ou não? Pergunta do milhão. A pergunta é difícil, mas não existe fórmula, né, gente? A premissa é padronizar o mercado, como diz o Leonardo Diniz. A gente tem que realmente estruturar o mercado. Não podemos entrar numa seara de preços, a gente tem que pensar em valor, né? E tem que tentar passar isso para o teu cliente final, que é uma coisa difícil. Então, a melhor maneira, né, que eu vejo de a gente conseguir isso é qualificar os próprios distribuidores, os próprios integradores, para poder vender uma solução em que a gente sabe que é um investimento, não é um custo, né? Essa pandemia, como a gente tem comentado, ela trouxe um estrago grande, né? Mas também algumas soluções, né? É só ver o mercado de TI. Toda a atividade do mercado ela se transferiu para outros lugares. Existem instituições que tinham preservados pelos provedores uma demanda, e ele teve que transferir tudo. Então, se tornou uma oportunidade. No solar também eu sinto que tem acontecido isso, né? As pessoas, hoje, eles não têm como ficar pagando um custo tão grande de energia, né? Porque agora ele está consumindo mais, e está consumindo mais em casa. Então, ela acaba que se torna um investimento pensando em você conseguir minimizar o padrão de valores que você tem na sua casa, na sua instituição, né? Então, é isso. Na minha visão, na visão da L8N, é qualificar também as pessoas e poder colocar para o cliente final, que é uma engenharia financeira que a gente tem que pensar, né? As pessoas só pensam no custo do equipamento, no custo do serviço dos integradores, mas não entendem que, depois de um certo tempo, ele só tem lucratividade. É uma lucratividade que você não tem investimento em nenhum lugar.
né, por 25 anos. Quando você fala que você termina de pagar em 5, 6 anos, que seja, e você vai ter ainda 20 anos de lucratividade, onde que você vê isso no mercado? Então, acho que é essa visão que a gente precisa tentar colocar no mercado, né? Tanto para os clientes residenciais, quanto para os comerciais, para os industriais, que é isso que vai fazer sentido. Eu vejo algumas propostas, né, que colocam muito bits e bytes. O cliente final não quer saber da demanda, ele quer saber o quanto que ele vai pagar e quanto que vai retornar, é isso que ele quer saber, né? Então, eu acho que essa mudança, talvez, de trabalho de parâmetro menos técnico, mais comercial de investimento, eu acho que ajudaria muito para poder alavancar mais vendas. Perfeito. Deixa eu, então, passar a palavra então, para o Breno. Vou repetir a pergunta. Qual a dica para que o integrador consiga vender com melhores margens e sair da guerra de preço? Por favor. Eu acredito também que a qualificação do mercado como um todo é de extrema importância, né? A gente tem que tentar agregar mais valor na prestação de serviço e nos nossos produtos, né? Não adianta o integrador, muitas vezes, querer vender mais caro, querer ter uma margem melhor, se ele não está agregando valor ao cliente final, né? Se ele não está entregando algo diferenciado, seja em produto ou seja em serviço para o cliente final. Então, buscar uma tecnologia nova, né? Colocar no seu projeto ali algum diferencial, você colocar, por exemplo, um contrato de operação e manutenção, fidelizar esse cliente, né? Dar 1 ano para ele, por exemplo, de manutenção do sistema gratuito, manter-se perto do cliente, né? Isso é muito importante. Hoje, infelizmente, a gente vê muitas vendas que são feitas, né? O integrador ele vende, né? E depois ele nunca mais tem nenhum tipo de contato ali com o cliente, né? Ele não mantém o contato. Hoje a gente estava até falando em uma das palestras que o maior gancho ali de outras vendas é justamente a indicação de uma venda bem feita, de um sistema bem instalado, né? Acredito que a gente precisa vender mais a ideia do longo prazo, né? São sistemas que vão ficar aí 25, 30 anos instalados. Então, a gente tem que trabalhar com esse conceito, é muito importante, né? Trazer isso para o cliente final, de que não adianta ele economizar agora, ele trabalhar com um produto de baixa qualidade, sendo que esse é um equipamento, é um sistema que vai ficar instalado ali 25, 30 anos na sua residência, na sua empresa, no seu comércio, enfim. Então, eu acredito que a qualificação do mercado é muito importante, né, dos integradores, distribuidores como um todo, né, para estar agregando cada vez mais valor, e trazer algum diferencial, principalmente, sair da vala comum, né? Instalar um kit residencial num telhado de uma casa, muitos fazem, né? Mas você instalar um kit, por exemplo, e oferecer um sistema de monitoramento diferenciado, um sistema de storage, um sistema de baterias, um otimizador, enfim, algum diferencial para você sair dessa vala comum e conseguir aplicar margens maiores e ter mais lucratividade aí na sua empresa, tá? E já aproveitando aqui essa fala do Breno, né, sobre você fidelizar, sobre a venda indicada e tudo mais, é exatamente onde a gente está batendo muito forte no que diz respeito aí à visão de mercado, né, que a Edmond tem, que é exatamente sobre o pós-venda, né? Então, hoje o pós-venda é pouco falado ainda no mercado. E quando você tem uma ferramenta a qual você consegue criar uma receita recorrente, o que, diga-se de passagem, muito importante, né, que poucos hoje utilizam isso, a gente sabe que é o diferencial, né? Então, quando você faz uma determinada instalação, onde uma vez a cada 30 dias ou a cada 90 dias, o integrador vai lá apertar parafuso, sabe? Vai dar uma olhada, ver como é que está a geração, manda um relatório para o seu cliente de como está a geração dele, olha, eu estou acompanhando, isso é um diferencial gigantesco. Então, nesse momento, você acaba saindo de uma briga de preço que você entra numa briga de valor, né? Então, assim, você começou a agregar valor na sua operação, você começou a agregar valor para aquela venda sua, que, consequentemente, vão te indicar de uma outra maneira, né? Assim, a gente percebe, eu já vi indicações, né, até de outros mercados, de que assim, olha, fulano faz, só que esse daqui é diferente, né? Então, o esse daqui é diferente, é isso que a gente tem que pensar em trabalhar, até porque o esse daqui é diferente, é uma receita que você está gerando, né? Então, você fez um determinado contrato com o cliente, a plataforma da Edmond Pay, ela permite que você faça uma receita recorrente,
via cartão de crédito e via boleto. Né? Então, assim, muitas das vezes o cliente não quer passar dados de cartão, mas você pode trabalhar isso no boleto. Né? O que importa é você trabalhar uma receita recorrente baseada no pós-venda. Então, isso, né, aproveitando o gancho do Breno aqui, acho que é algo que você consegue desenvolver bem. Né? E aproveitando também, dentro da mesma pergunta, aí, trabalhando essa resposta, é tentar, de alguma maneira, fugir da bitributação. Né? Então, isso é um problema que às vezes pode acontecer. Então, hoje existem ferramentas para isso, né? Existem possibilidades para isso. Então, é isso. Antes de começar a falar aí, eu queria parabenizar todos os integradores que estão me ouvindo agora. Porque quando eu ando na rua com vocês, eu vejo que não é fácil. É muito difícil. Às vezes eu acompanho alguns clientes meus que ficam ali no Espírito Santo, perto de onde eu estou localizado. Aí dá para visitar um cliente, eu vou junto, eu gosto de sentir a rua. E é muito difícil mesmo passar por uma pessoa, por um comerciante, dependendo por que ele deve colocar energia solar, ao invés de investir em outra coisa, dar um presente para a mulher, enfim. Qualquer coisa que seja a não ser investir em energia solar. Parece que é fácil, porque a gente já está no mercado, e não é. Eu acho que a melhor maneira é agregando valor ao serviço, como todos falaram aqui, com questão do pós-venda mesmo. É garantir para o cliente que, apesar de você ter um preço competitivo, às vezes não é o melhor do que aqueles que realmente jogam lá embaixo, você vai garantir para ele o serviço que você fez, em tantos anos, por exemplo. Né? Então, garantir esse pós-venda é muito importante. E, justo pelo fato de não ser fácil, como eu mesmo visualizei, é ter persistência. Parece clichê falar, mas você não pode acreditar que você não vai conseguir, por exemplo, ganhar do seu concorrente porque seu preço está mais alto e desanimar. Você tem que achar o cliente certo, porque tem muito cliente que paga, sim, o preço pelo serviço bem prestado, pela garantia que o integrador pode passar. Então, você saber qual é o cliente que você deve atacar é muito importante, porque tem cliente que você não vai conseguir vender com o preço que você tem. E, muitas vezes, tem que aceitar isso e partir para outro cliente. Tem muito cliente no Brasil. Se o mercado é bom para a gente, distribuindo, imagina para quem pode vender para o consumidor direto. Entendeu? Então, aproveitar que o mercado joga a favor, que tem muita empresa, que o Brasil é imenso, que você pode mudar de cidade e ver exatamente a margem que você quer, reveja a margem que você quer. Às vezes você está querendo muito também, às vezes a gente não olha para dentro. Às vezes a gente tem que saber apertar, ganhar em um, perder em outro. Acho que isso conta para todos os negócios. Identificar os clientes que você vai perder assim, deixar de ganhar o tanto que você gostaria e ter mais quantidade de cliente, uma equipe muito boa. É muito importante você achar que você é o melhor do mundo, porque você vai lá no cliente toda hora e está sempre prospectando sozinho. Não está certo. Você tem que ter gente tão boa quanto você, que é um bom vendedor, aí, caso seja integrador, prospectando, vendendo a sua ideia, vendendo para ele que é melhor ele fazer qualquer coisa no momento com o dinheiro que ele tem do que gastar com até mesmo outros investimentos. E o momento é esse, né? O momento de fazer a energia solar são os próximos anos, né? Então, quanto mais rápido a pessoa fizer, é sempre melhor. Então, você tem que estar disposto a insistir nesse ponto, analisar o cliente certo e não desanimar quando você receber um não, porque vai receber não. Não tem jeito. É impressionante quando você chega no cliente, às vezes o descaso que ele tem, porque nem ele sabe o quão bom é para ele esse investimento. Então, a insistência e, principalmente, ter um bom relacionamento com o seu fornecedor de equipamentos. Não só com relação a preço, mas qualquer tipo de ajuda que o seu fornecedor pode dar. É claro que o preço conta muito, e da mesma maneira que você vai ganhar em um e perder em outro, o seu fornecedor vai estar disposto, sim, a muitas vezes ceder para te ajudar a ganhar aquela venda que é muito importante para você e que pode ser também para o seu fornecedor, dependendo do momento, do equipamento. Então, tudo isso é analisado. E saber que tem uma empresa ali para te apoiar no que você precisar e você também poder dormir em paz de estar distribuindo equipamento de uma empresa que tem lastro, de uma empresa que vai estar aí amanhã para te ajudar fornecendo os melhores produtos, enfim, tecnologias, e também a garantia e o pós-venda. Então, é isso. Muita insistência que não é fácil, não. Bom, acho que na minha carreira no solar, a coisa que eu mais fiz foi provocações com relação a essa parte comercial, né?
aprendi demais nesses últimos aí 5 anos, né? Então, eu não consigo responder isso sem fazer as provocações, né? Acho que o melhor que a gente pode fazer é provocações. Então, a gente tem um universo, a gente tem hoje 450 mil unidades instaladas, é isso, no Brasil? Colega, se eu estiver errado. Tá bom, universo de 82 milhões de possibilidades. O que eu não consigo entender, que eu ainda não consegui entender, e eu acho que eu já rodei indo em cliente final em todo o Brasil, com integradores do Brasil inteiro, indo com eles em clientes e tal, e eles me ensinando a como fazer a coisa certa, né? Então, a primeira pergunta que eu faço é o seguinte, se eu tenho, numa rua, um cliente final que decidiu que vai botar energia solar fotovoltaico, por que todo mundo só quer ele? Porque ele decidiu que quer botar energia solar fotovoltaica, se eu tenho 3 casas de um lado com o mesmo potencial, 3 casas do outro, ou 3 indústrias de um lado, 3 indústrias do outro, ou 3 comerciais de um lado, ou 3 comerciais do outro. Por que a gente só quer ir naquele que tomou a decisão de que quer investir em energia solar fotovoltaica? Se a gente vai nele, porque parece dar uma impressão para a gente que ele é mais fácil, porque já tomou a decisão de investir. Mas, na verdade, o que eu acho que a gente tem que fazer para fugir de guerra de preço é gerar a própria demanda. A gente precisa gerar a nossa demanda. Eu vou bater no vizinho dele, não nele. Eu vou gerar a demanda naquele cara que não tomou essa decisão. E aí eu não tenho que brigar por preço com ninguém. Porque esse cara que já tomou a decisão, ele está vindo com 10, 12 propostas. E ele, se você não tiver habilidade suficiente, o que ele vai fazer é usar você para efeito de leilão, mais nada, ou para efeito de cotação. Então, começa por aí. Existem várias oportunidades, mas a gente só quer ir na mesma. Então, é aí que está o começo do problema. E gerar demanda dá mais trabalho, claro que dá. Mas, gerar a demanda, você constrói a sua venda consultiva, porque a gente está falando aqui de venda consultiva, né? Você constrói a sua demanda do jeito que você quer, com a qualidade da sua empresa, com o seu melhor atendimento, abraçando o cliente, ensinando ele a comprar, ajudando ele a comprar, e não simplesmente querendo empurrar algum produto para ele. Né? Então, e uma outra dica que se eu puder dar, o que eu costumo dizer é o seguinte, o que é que vocês vendem? Né? Já se perguntaram, vocês vendem o quê? A outra, eu vendo inversor X e módulo Y. Eu vendo estrutura tal, porque eu tenho inversor A e o outro C. Eu tenho módulo tal. Não, vocês têm que se perguntar primeiro, o que é que vocês vendem? Vocês vendem o quê? Um fala solução, a outra, eu vendo energia solar, eu vendo... Não, vocês são vendedores de investimento. Se chegar um cara do banco, do Bradesco na sua casa e falar assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu sou um consultor de investimentos e a gente vai fazer o seguinte, você quer investir em quê? Fundo imobiliário? Então, custa 40 mil, mas eu vou fazer por 35. Agora, se você quiser em fundos multimercados, sai a 25 mil, mas eu faço a 20 para você. Ela ficou olhando para o cara e falou assim, esse cara pirou, bateu a cabeça, endoidou. Não vai? Vai ou não vai? É o que deveria acontecer com o pessoal do solar, quando fala diferente disso. Porque o solar está lá para vender o investimento para o cara. Qual o tamanho de investimento que o senhor pode fazer? Eu quero fazer... o investimento, minha conta é essa aqui, beleza, o investimento do senhor vai ficar em 100 mil. A primeira coisa que o cara vai te falar é o seguinte, eu tenho mais barato. Mas tem o quê? Nós estamos só discutindo aqui só o tamanho do investimento para o senhor. Nós não estamos falando nada de preço, eu estou falando que é algo em torno de 100 mil, só para a gente ver se o senhor vai fazer investimento próprio, se o senhor vai buscar um financiamento, né, se a gente vai buscar uma linha de crédito, enfim. Então, começa a guerra de preço, aí você já começa a entender o que seu cliente está buscando de você. Se ele falar que tem mais barato quanto? 80 mil, não tem problema. Eu vou te fazer um projeto que caiba dentro de 80 mil de receita. Eu estou fugindo de qualquer que seja a guerra de preço. Eu só estou adequando o projeto para aquela estimativa, né, para aquele montante de dinheiro de investimento que ele quer fazer para ter aquele retorno. É simples assim. Nada diferente disso. Tudo e qualquer outra coisa é ficar batendo cabelo. Não, mas meu inversor é melhor, meu módulo é melhor, mas... Cara, ele está a fim de saber o seguinte, olha, eu posso confiar nessa empresa? Primeira coisa. Segunda coisa, ele me convenceu, essa empresa tem uma boa estrutura, ela tem parceiros bons,
né, que o José falou aqui, se tem lastro. Então, tem, beleza. Ele me mostrou que eu posso fazer esse investimento e ter o meu ganho, ou minha recompensa, minha TI, né, a taxa interna de retorno, um payback legal, mostrou, pronto, ele não vai ter que cotar com mais ninguém. Ou você acha que o pessoal sai cotando para fazer uma residência na casa dele, ele sai cotando com 12 empreiteiras? Você acha que ele vai ficar fazendo isso? É a mesma coisa, gente. É um serviço de engenharia, né? Um trabalho de engenharia mesclado com investimento, é uma solução completa. Mas o que você vai pegar ele, é vendendo para ele investimento, do tamanho que ele possa investir, e não simplesmente ficar batendo preço. Até porque, gente, a maioria dos clientes não tem referência. O que é referência de preço? Se eu puder contar rapidamente aqui, uma vez a gente fechou uma venda com um parceiro nosso, na época, alguns anos atrás, um cliente nosso pediu, você pode ir com a gente num cliente ali, que eu estou meio com medo, esse cara é meio estrela aqui em BH, era lá em BH isso. Você pode ir comigo lá, porque, não sei, esse cara, né, dá medo na gente. Eu falei, cara, um consultor com medo já perdeu a venda, né? Mas tudo bem, vamos lá. Aí nós chegamos na casa, a primeira coisa que eu particularmente faço é olhar as extremidades, ver como é que porque acho que também eu passei por segurança eletrônica, eu aprendi a avaliar a região, o que tem do outro lado, se esse cara tem potencial, se o lugar é bom. Substituição, estou falando muito, eu acho. Bom, mas acho que essa história pode agradar. E aí desceu, aí quando eu vi que tinha um porta-retrato digital na casa, eu falei, nossa, esse cara vai ser difícil mesmo. Porta-retrato digital. Esse cara aqui vai ser foda. Mas eu já tinha passado para entrar na casa e já olhei a garagem da casa dele. Eu não sou trouxa. Eu vim do mercado automotivo. Uma das coisas mais desafiadoras para mim é falar de carro, que todo mundo acha que sabe, né? Comprar carro. Então, ele desceu, cabelinho lambido para trás, assim, que é cabelinho, camisa aberta até o terceiro botão, cordão de ouro. Ih, meu Deus do céu, lá vem. Ele desceu as escadas batendo palmas já. E aí? Quem é que vai me dar o desconto aí? Caro demais esse negócio aí. Dava 80 mil na época, era 12K, 15K, dava 80 mil, era caro, né? Na época, R$5 o watt-pico ou mais. Então, ele desceu as escadas e o cara começou a tremer a perna. Eu falei, sossega aí, rapaz. Se ele souber que você está nervoso, ele já ganhou, é a guerra, né? Aí ele, mas esse negócio é muito caro, muito caro, muito caro. Eu falei, opa, chegou onde eu queria. Aí eu falei para ele, com toda licença, senhor, eu sou o fulano de tal, vim representando a empresa, assim, assado, estou com ele aqui e tal. Mas o senhor está falando que isso é caro? Caro em relação a quê? Aí ele falou assim, é caro demais, 80 mil reais, você não acha não? Eu falei assim, não sei, depende da referência, do que o senhor quer comparar. Não, é muito caro. Eu falei, então vem aqui fora comigo rapidinho, só um minutinho. Aquelas 3 Land Rover que você tem, porque tinha um Porsche parado na pedra, tá? E tinha 3 Land Rover na garagem. Aquela última Land Rover sua lá, isso a gente estava em 17 ou 16, não lembro. Que ano que ela era? 2016. Era um ano antes do ano que a gente estava. Aí, e o cara era inteligente, um empresário de sucesso lá. Eu falei para ele assim, aquilo é um bom negócio? Aí ele pegou conta, me dá aqui que eu vou assinar. Pronto. Mostrei para ele uma referência. Quer dizer que eu ia mostrar para ele que ele pagou na época 320 mil naquele carro, que em um ano ele perdeu 60 mil. E se ele falasse que aquilo era investimento, ele estava se chamando de burro. Então, a gente tem que fazer alguns comparativos, a gente tem que saber o que falar naquela hora, falar de investimento, saber fechar negócio. Tá? Então, acho que essa é a minha contribuição por hoje, eu falei muito aqui. Perfeito. Fazer alguma outra colocação? Não. Eu tenho certeza que tem perguntas e perguntas aqui. Eu tenho aqui mais 2 para fazer para os senhores, mas nós temos alguém do público que gostaria de fazer uma pergunta para os nossos entrevistados aqui. Alguém, por favor? O microfone, por favor, aqui. Aí só levanta, por favor, se identifica e direcione a pergunta para quem o senhor desejar, por favor. Boa tarde. Eu vou fazer uma pergunta para a mesa, talvez aí uma resposta sucinta de cada um. Eu sou o Alisson, eu trabalho para a SAGE, eu sou também, assim como vocês, um player do mercado, eu sou um fabricante de inversor fotovoltaico. Todo mundo aqui, de forma unânime,
concorda que GD é um mercado extremamente promissor, é um mercado pujante e está todo mundo animado com ele. Eu queria fazer eu só queria corroborar com algumas informações que todo mundo aqui concordou e aí na sequência eu vou imputar a minha pergunta. O mercado de GD no Brasil, ele nasce com a resolução da ANEEL em 2012, então significa que a gente tem 9 anos de mercado. Os primeiros anos eles não contam, porque quando você olha o mapa, você vê, por exemplo, 2012 teve 4 sistemas conectados, 2013, 2014, ele começa a ficar interessante e ele começa a crescer 2, 3 dígitos a partir de 2015. Significa que, em 9 anos, o Brasil levou 9 anos para conectar 500 mil sistemas à rede elétrica. E a gente está falando de 500 mil sistemas dentro de um universo, igual o Léo já comentou aqui, de mais ou menos 80 milhões de oportunidades. Eu vou usar como referência um país como a Austrália, por exemplo. Eu sei que tem aí diferenças culturais, de mentalidade ambiental, tem diferença de economia, mas o Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo e ele levou 9 anos para conectar apenas 500 sistemas, enquanto a Austrália ela levou 3 anos para conectar 1 milhão e ela só tem 25 milhões de habitantes. Ela é menor do que o estado de São Paulo em população. Então, a pergunta é o seguinte: qual que é o gargalo que vocês enxergam no mercado de GD? Por que um país que tem 200 milhões de habitantes, 80 milhões de unidades consumidoras, levou, na verdade, 9 anos para conectar apenas 500 sistemas fotovoltaicos, tem apenas 500 mil unidades consumidoras? Então, eu queria entender da visão pessoal de cada um de vocês aí como distribuidores, qual que é o gargalo, aonde a gente está falhando ou aonde a gente está demorando demais, por exemplo, e usando a Austrália como esse exemplo, né? Um país grande, mas com uma população do tamanho do estado de São Paulo, e que fez 1 milhão em 3 anos, e isso ela não fez 1 milhão agora, ela atingiu o primeiro 1 milhão em 3 anos. Eu nem sei dizer que número que eles têm hoje, mas com certeza deve ter muito mais de 2 ou 3 milhões. Qual que é o gargalo da GD na visão de cada distribuidor? Eu não vejo um gargalo só. Tá? Eu acho que tem uma questão que ela se amplia para vários gargalos, que é a questão cultural. Né? A cultura no Brasil é de preços, é uma cultura extrativista, né? Não é uma cultura de investimentos. Aqui não existe uma cultura de investimento, que é o que a gente tem falado até agora. Então, e a informação, infelizmente, ela não corre no mesmo nível para todos. Né? Hoje a gente está falando nesse fórum aqui, mas a gente atinge quantas pessoas no Brasil? Né? São as pessoas que já trabalham nesse âmbito. Né? E a gente tem que se sensibilizar, na verdade, e compartilhar isso com quem vai consumir o nosso produto. Né? Então, por isso que eu digo que existem um gargalo, que seria o cultural, mas em vários gargalos, pequenos gargalos. Primeiro, a informação. Segundo, o cultural mesmo de preços. E uma cultura, infelizmente, que a gente tem de sempre ter o melhor proveito. Né? Eu vou pagar o menor preço para ter o maior ganho. Não, gente, se você quer ter ganho, você tem que ter o maior risco, você tem que investir. Né? Essa é a lógica. Né? É assim que as pessoas conseguem subir. Né? Achar que vai fazer um pequeno investimento, fazer pouco trabalho e vai receber igual quem trabalha muito, isso não acontece. Isso é real. Né? Então, a informação que a gente tem que passar e a gente tem que buscar, nós como distribuidores, as associações, a Absolar, a BGD, é exatamente disseminar essas informações de uma maneira muito mais uniforme e consistente. Infelizmente, hoje, as informações também no âmbito das mídias sociais, você fala uma coisa certa, ela tem uma repercussão pequena. Você fala uma coisa errada, ela se dissemina muito rápido. Né? E para você tirar essa informação errada, é muito difícil. Né? Então, é questão de esclarecimento. Eu entendo que, por exemplo, no país que você falou, as pessoas são um pouco mais conhecedoras
né, no mercado, elas são um pouco mais estudadas, digamos assim. As informações chegam para ele, né, de maneira coerente. Então, eu acho que o gargalo é exatamente a gente tentar fazer com que isso, né, o gargalo seria esse, né, das informações e da consistência. E a gente tem que fazer isso, de tentar disseminar da maneira mais coerente, mais correta possível as informações e fazer com que o mercado produza de maneira coerente. Bom, eu acredito também que o buraco é um pouco mais embaixo, né? A gente não consegue citar um ou dois gargalos aí, problemas, né? É de fato uma questão cultural. Eu acredito que a educação do cliente, né, para aceitar aquele produto, a disseminação da informação. Acho que todo mundo aqui já passou por isso, né? De ir na casa de um cliente final, de uma empresa. Às vezes você fala, eu trabalho com energia solar. Aí o pessoal, eu tenho lá em casa, a água sai quentinha, né? Confunde com aquecimento. Então, a gente ainda vive isso hoje, né? Quando sai uma reportagem, uma mídia importante, né, a gente causa um evento, compartilha em todos os grupos, sendo que é algo que deveria ser comum, né? A gente devia ver isso com mais recorrência. Então, a informação ainda não chega e os integradores fazem um trabalho muito forte e muito bravo, né, de realmente quebrar a pedra e disseminar a informação e explicar como que esse investimento funciona, como que é o retorno. Então, acho que essa questão cultural ainda pesa muito. O nosso mercado, né, em geral, infelizmente, ele é muito price-based, né, muito baseado em preço, né, isso do Brasil, não só para a energia solar, né. Então, a gente tem que desconstruir essa ideia de que isso é um produto, né, e que esse produto eu quero ter uma vantagem, ter o menor preço possível em cima dele. Então, eu acredito que são vários gargalos. A gente tem também a questão da insegurança jurídica, isso falando para investimentos de maior porte, mas que acabam fomentando também os investimentos de menor porte, os sistemas residenciais, comerciais, né? Então, enquanto a gente tem essa questão da insegurança jurídica, a gente deixa de ser atrativo, né? O fator Brasil acaba afastando alguns investimentos também, que acabam fomentando esses investimentos de menor porte. Eu acredito que são vários fatores aí que a gente tem que trabalhar em conjunto, né? Como o Guilherme comentou, todas as associações, todos os distribuidores, todos os integradores, para disseminar cada vez mais essa informação para o mercado e educar o nosso cliente, né? Educar o cliente final, que ele pode ter, sim, um sistema fotovoltaico, pode gerar sua própria energia, pode se tornar mais independente energeticamente falando, né? E acredito que assim a gente vai atingir o sucesso. Isso já tem acontecido, né? Esse trabalho tem sido feito, mas a gente, de fato, precisa continuar firme nesse rumo, nesse sentido, para obter sucesso aí no longo prazo e atingir, por exemplo, os patamares, os números, né, de países que são benchmarks, são cases de sucesso aí em geração distribuída. Bom, acho que a visão aqui, o que o Guilherme passou, né, que a gente precisa trabalhar uma cultura através de associações e trabalhar a cabeça do cliente final, né, e implementar isso de fato é muito importante, né? E já corroborando também aí o complemento que o Breno fez da analogia que assim, eu tenho na minha casa, esquenta a água. Cara, eu ouço muito isso quando eu falo que, poxa, trabalho com fotovoltaico. Eu tenho em casa, né? E isso não vai mudar, né? Enquanto alguém, né, ou alguéns, um grupo de alguéns, seja fabricantes, distribuidores, o integrador, né? Porque, querendo ou não, nós somos formadores de opiniões, né, para o cliente final. Então, quando o integrador vai fazer a visita, é uma importância tremenda, porque tem integrador que ele chega lá e quando ele fala alguma coisa para determinado cliente, é a verdade. O cliente toma aquilo como verdade, porque alguém indicou ele, e se qualquer outra pessoa for lá e falar diferente, essa pessoa é mentirosa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com quem difunde a informação, porque a importância que isso tem chegando no mercado, né, chegando para o cliente final, é muito importante, porque é aquilo que o Guilherme falou, quando você tem uma informação verdadeira, ela chega para 5, no máximo 10 pessoas. Uma informação mentirosa, ela chega para 1000. Né? Então, isso é um problema. Então, a gente tem que trabalhar, começar a fazer o trabalho dentro de casa, para que a gente possa aí mudar essa cultura que nós temos aqui, que, enfim, é um problema hoje, de fato.
acho que uma grande barreira, fazendo analogia aí com a Austrália, é que a mente do brasileiro, com relação ao ambiente mesmo, ao meio ambiente, ainda é muito atrasada, né? Podemos ver aí até piadas vindo do presidente. Então, isso mostra o quanto a gente está atrás em questão de desenvolver a nossa cabeça, em falar assim, ó, é necessário para o mundo, é necessário para o meu país, então eu tenho que fazer, porque uma hora ou outra isso vai ser necessário, porque senão a nossa Amazônia não vai ter mais razão de existir, entendeu? Então, a Austrália é o país que todo mundo, não é todo mundo, né, mas grande parte da população já tem consciência disso. O Brasil está muito atrás disso, então acho que esse fator da sustentabilidade não estar no mindset do brasileiro é algo que agrava, sim, e por não ter incentivos do governo, não com relação à isenção de impostos, essas coisas, mas também com relação a forçar a barra, por exemplo. Até tal ano, tem que ter, tais empresas têm que ter energia solar, porque a energia é renovável, é eólica, então não temos esse tipo de meta. Então, se vamos para grandes fabricantes, aí, grandes empresas do Brasil, com certeza, muitas já têm energia solar, porque tem uma visão global, então elas se adiantaram a isso, para poder mostrar para o mundo que precisam de ajudar o meio ambiente tendo algum tipo de energia renovável. Então, até isso chegar, isso está nas grandes empresas, até isso chegar na cabeça da vovó, na cabeça até nossa, do nosso meio que a gente vive, na cabeça de uma pessoa mais antiga, que é quem tem o dinheiro, demora. Então, isso conta muito, quem tem o dinheiro para investir. Outra coisa é o brasileiro é imediatista, então, qualquer investimento que você vai fazer, apesar do solar ser um ótimo investimento, é médio prazo, longo prazo, né? Curto prazo. E o brasileiro gosta das coisas na hora. E o brasileiro ele também acha que ele tem o dom da adivinhação. Quando você vai vender, o cara fala, não vou esperar que vai baixar. Isso aí eu escuto desde que eu entrei. Muitas vezes até eu falo isso para algum tipo de negociação, porque é o nosso perfil mesmo, do brasileiro achar sempre que vai tirar vantagem de alguma maneira, em algum outro momento. Então é um fator cultural que atrasa e a aversão ao risco. Acho que o brasileiro sempre foi atrás em tudo, comparado com os mercados desenvolvidos. Então, desde o DVD até o iPhone, quando se apareceu com os primeiros iPhones, assim, ninguém entendia. O brasileiro, ele não é aquele cara curioso, está ficando agora. Mas ele não era curioso com tecnologia, eu tenho que ter a coisa mais rápida, tem que ter o que é melhor para mim, mesmo sabendo que tinha opções melhores. E o brasileiro acha que ele está sendo enganado muitas vezes, né? Então, essa cultura é muito difícil de quebrar. Mas eu tenho certeza que, como todo mercado e todo produto de energia solar, ele uma hora vai deslanchar, igual tudo no Brasil. E aí volta a dar valor a esse país maravilhoso, que tem um mercado gigantesco, que é 200 e porrada de milhões de habitantes, que fala a mesma língua, e aproveitar isso a nosso favor, vai chegar uma hora que vai deslanchar como todo produto que vem para a mão do brasileiro. Entendeu? É um puta mercado e vai continuar sendo para energia solar, só que temos que quebrar essas barreiras e mais ajuda dos políticos, querendo ou não, sempre cair neles, né? Assunto polêmico, mas vem de cima. Se não vier de cima, vai demorar um pouquinho, mas acho que a gente vai atingir esse ápice sim, porque o brasileiro ele é avesso ao risco no começo, mas depois que ele aprende a gostar, que ele vê o vizinho, demora, mas ele compra um celular mais caro, ele compra um carrinho melhor. O brasileiro está sempre evoluindo, né? A gente sabe que tem desigualdade social, mas ele está sempre evoluindo. Até quem está no mesmo nível social. Está sempre querendo um carrinho melhor, está sempre querendo comer num restaurante melhor. 10 anos atrás, quantas pessoas gastavam dinheiro com restaurante? Muito menos do que hoje. Parece uma loucura pensar nisso. Mas se você analisar os dados, isso é engraçado de ver. O mercado de grandes empresas do ramo alimentício não focava em restaurante porque não tinha demanda. E agora tem. Então, a energia solar vai seguir esse mesmo padrão, só que num tempo muito mais devagar. Bom, a minha opinião é a seguinte, não tem um Brasil, tem vários Brasis. E a comunicação não chega igual para todos os estados. A gente tem esse problema cultural, né? É como eu sempre gosto de separar isso, porque se a gente pegar Minas Gerais em proporção, vai ser a proporção da Austrália, mas é um estado. Entendeu? Então, lá, o que aconteceu? Tem que estudar o case de Minas. Teve vontade política, teve vontade cultural, o terreno favorecia por questões de radiação, tinha terras baratas, tinha disposição de mão de obra,
O que foi que Minas fez, né? Então, acho que é hoje o case, talvez a ser estudado, seguido aí de São Paulo, Rio Grande do Sul, mas e tem todo o potencial aqui no estado do Rio de Janeiro para superar isso também, porque tem a questão da legislação. A gente tem vários Brasis, a comunicação é o problema nosso, e a gente gastou os 4 primeiros anos da GD explicando para o mercado que ele poderia gerar, sim, sua própria energia. Nós gastamos 4 anos desses 9, né, convencendo o cliente que ele poderia gerar sua própria energia. E a coisa deslanchou há pouco tempo, né? Então, se a gente considerar 2015 para cá, 2015 saiu a 687, levou-se 1 ano para digerir um texto fraco, não dá segurança jurídica nenhuma, dúbio, interpretações totalmente complicadas, complexas, que o mercado brasileiro teve que se adaptar a fazer negócios com a criatividade para conseguir botar de pé alguns negócios. Mas nós, o que eu acho que a gente tem que valorizar é que a gente fez muito em pouco tempo. Se a gente for olhar o ensino da Austrália, a cultura australiana, e a gente está falando de comunicação para 25 milhões, aqui nós estamos falando para quase 10 vezes mais o tamanho da população. A gente tem um potencial muito maior, claro que tem. Só que a comunicação, eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de visitar, sei lá, Belém do Pará e falar de energia solar. Alguns já foram. Todos estão ávidos para aprender. Mas tem, além desses problemas que são socioeconômicos, né, que a gente tem essa dificuldade toda, tem a dificuldade da inércia do brasileiro, que é natural. O cara não quer aprender, ele não quer estudar, ele acha que vai romper tudo no peito, de todo jeito, dá um jeitinho aqui, faz sem qualidade, sem nada, e vai, querendo ou não, segura um pouco o crescimento, porque gera desconfiança um trabalho mal feito, ou mal realizado. Então, isso é o que tem que ser dito. Então, assim, a gente estava num caminho bom, até o final de 2019, sempre falo isso. A gente estava começando o ramp-up, aí veio pandemia, né, teve alguns problemas em algumas empresas, isso bagunçou um pouco o mercado, que estava indo bem. Mas eu acho que o grande gargalo mesmo é entender as diferenças culturais, estudar aqueles locais, né, e nós somos um país burocrático, dependente de leis. Então, uma lei em Minas Gerais fez com que o Estado avançasse. Agora, Rio de Janeiro, segundo estado, talvez aqui avance e passe muitos estados aí que estão na frente. Então, a gente tem, sim, um delay de informação, a informação não chega redonda, como eles disseram aqui. Né? A verdade, ela não chega muito mito, né? Muita mentira ou falácia, né? Porque tem aquele velho ditado, mentira tem várias, verdade tem uma só. Né? Então, a gente tem esse para nós, é um desafio ainda. Entendeu? Nós estamos rompendo diferenças culturais, mas com apoio de quem? De ninguém. É os empresários, nós estamos pegando no chifre do boi ali, alguém escreveu um textinho lá que é a regulamentação, graças a Deus que teve isso, e a gente vem rompendo as dificuldades, nós não temos apoio. Para alguém chegar lá ainda e falar, vocês têm subsídio. Pô, está de sacanagem. Então, nós temos tudo contra, mas se a gente cresceu até aqui com todo o vento contra, eu acho que, nas devidas proporções, a gente está muito bem. E eu acho que a gente tem tudo para crescer, e ir rompendo, e aprendendo com esses erros. Tem coisas que a gente não consegue mudar. A gente está tentando aí, questões políticas lá, do PL e tal, mas no que cabe a gente trabalhar e fazer, nós brasileiros somos muito versáteis e a gente consegue romper. Então, eu não sei se essa comparação é tão justa, é isso que eu queria dizer. Entendeu? Eu acho que a gente está muito bem para aquilo que a gente tem. Acho que é isso. Perfeito. Estamos quase chegando no final. Eu vou pedir, por gentileza, para cada um de vocês para fazer, então, as considerações finais. Perfeito? Vou começar com você, então, Guilherme, por favor. Aí, então, passa a palavra para cada um, por gentileza. Bom, com tudo que a gente conversou aqui, eu acho que o que a gente aprende gente, vamos trabalhar, vamos perseverar, tá? O caminho está traçado, o caminho está aberto, acho que só depende da gente fazer a coisa acontecer melhor. Né? As dificuldades existem, sempre existiram, né? Não quer dizer que não vamos ter outras dificuldades, né? E são dificuldades que às vezes a gente não tem controle sobre ela.
né? Esses dias eu soube que pegou fogo numa fábrica de módulos lá na China e que virou uma pandemia. Diz que vai encarecer tudo, né? Então, são coisas que a gente não controla. E até uma questão, daí a questão da verdade ou mentira, uma mentira dessa, ou se for verdade, ela já está feita. Isso já vai mexer no mercado, né? Então, a gente não pode, a gente tem que ser um pouco imune às coisas periféricas, tem que estar focado naquilo que a gente estava conversando, que é ajudar o nosso cliente a entender sobre investimento, né, como o Leonardo falou, né, que é isso, eu acho que é um parâmetro que a gente tem que ter, né. A gente não está vendendo um produto, entenda que a gente não vende desejos, né, é muito mais fácil vender um carro, fácil em termos, né, porque é um desejo do cara, o cara vai comprar mesmo com prejuízo, porque é um desejo dele. Agora, é difícil falar para o cara, tenha desejo em comprar um painel fotovoltaico ou um inversor, é mais difícil, mas assim, o viés econômico, e daí o José falou num ponto que eu acho que não comentamos tanto, que não é só o viés econômico, existe um porquê do fotovoltaico ser importante. Existe a questão ambiental, existe o futuro do planeta, né? Então, isso também tem que sensibilizar as pessoas. E é o nosso trabalho aqui, além de gerar negócios, fazer com que tenhamos autonomia de geração de energia, é ter todo esse fomento de uma independência financeira, né? E também um viés de que a gente está fazendo um mundo melhor. A gente está preparando um mundo melhor para os nossos filhos, né? Então, eu acho que é isso que a gente pode ganhar de uma análise de uma reunião como essa. Obrigado, pessoal. Bom, eu acredito que, de tudo que a gente falou aqui hoje, né, não só aqui, mas em todas as palestras, a mensagem é de otimismo, né, a mensagem é de mercado promissor, a mensagem é de crescimento, né, crescimento constante aí no longo prazo, né. Acredito que as coisas estão caminhando, né, a gente tem, enfim, as associações, a gente tem as distribuidoras, todo mundo unido fazendo um trabalho forte por esse mercado. Então, no longo prazo, né, a gente vai ter muito sucesso. A mensagem é de otimismo, né? Como até o Leonardo comentou, né, eu estou no mercado aí desde 2016, 2017, e não tem um semestre que é tranquilo, né? É sempre uma montanha-russa, é sempre uma loucura, a parte de importação, mercado internacional, mas isso tudo deixa a gente muito mais forte no longo prazo, né? Então, a mensagem, eu acredito que é essa, é ser resiliente, né, passar por essas tempestades aí firmes, que eu acredito que no longo prazo a gente vai conseguir, enfim, colher todos os frutos aí, e esse mercado só tende a deslanchar, né. Eu acredito que para os integradores é muito importante buscar, né, o Ricardo até comentou um pouquinho aqui, uma receita recorrente, outras opções, né. Vender projeto é aquele negócio, é matar um leão por dia, né. Hoje a gente vê, infelizmente, muitos integradores vendem um projeto, né, nunca mais vem aquele cliente, já parte para o outro, vende o outro, já parte para o outro. Então, fidelizar esse cliente, manter um relacionamento com ele a longo prazo, tentar ter uma receita recorrente, como a manutenção, com o monitoramento, uma outra fonte de receita, né, para não ter que ficar matando um leão por dia, ali, vendendo projeto por projeto, para receber indicações, né, se você está perto do seu cliente no longo prazo, né, se você tem um plano de manutenção com ele de 5 anos, a probabilidade dele te indicar 1, 2, 3, 10 vezes é muito maior, porque você está se fazendo presente ali para esse cliente no longo prazo. Então, buscar pensar um pouquinho, não só, né, em ganhar aquele, já partir para o outro, ganhar o outro, já partir para o outro, pensar em fidelizar, pensar em ter uma receita recorrente, pensar em ter um relacionamento mais próximo com o cliente final, que é o principal ativo, aí, o principal tesouro de todo mundo. Bom, acho que é isso mesmo que o Bruno está falando aqui, a gente pensar um pouco fora da caixa, né? E o brasileiro, nós brasileiros, às vezes a gente entra numa zona de conforto que é um pouco difícil a gente pensar um pouco fora da caixa. Então, acho que as considerações finais aqui, a mensagem que eu gostaria de deixar para todos aqui é que sejamos resilientes, né? É um momento aí que pede muito isso, e vamos olhar para o mercado de forma geral e vamos enxergar possibilidades além do que a gente já está acostumado,
né? Vamos ver novas possibilidades, novas tecnologias. Eu acho que o mercado está caminhando muito para esse lado e existem empresas aí que já estão muito à frente com isso. Então, são possibilidades, né? No demais, não dá para se estender muito. Obrigado a todos aí. Estou muito feliz com essa oportunidade aqui de estar aqui olhando no olho de todos aqui. Obrigado. Bem, a gente tem que olhar para esse mercado e estar agradecido também de estar participando desse momento importante, que é o avanço da energia solar na GD, né, que é o que a gente está conversando, porque é uma fonte de aprendizado também. Então, aquilo que não mata a gente faz a gente mais forte. E, apesar de ser um mercado muito bom, tem também as desavenças, como qualquer mercado vai ter, mas agora é um privilégio a gente fazer parte de um ramo, eu falo isso que eu vim de outro ramo, que está começando, que você faz um evento desse e tem poucas pessoas, isso é muito, tem muita coisa que dá para aprender com isso. Então, uma das coisas que me motivou a ficar no solar, a entrar no solar, não foi só a questão do, é bonito, é legal, dá para ganhar dinheiro, porque isso também é um mito, é como qualquer outro setor, você vai ganhar o que você tem que ganhar, você não vai ganhar mais que ninguém, entendeu? Você tem que saber jogar, não é só entrar que você sai ganhando. E é o fato de você estar participando de algo que é novo, isso é muito interessante, porque o aprendizado ele é constante e é muito dinâmico, como foi citado aqui também. Então, a parte do crescimento do mercado vai depender muito do país agora, obviamente, né? A gente depende da demanda, da economia, mas vale refletir que o momento que a gente está vivendo ainda é prazeroso se comparado com outros mercados. Se fosse outro mercado aqui, uma indústria mais antiga, isso aqui estava lotado, provavelmente seria uns 3 hotéis desse aqui para caber, e ver que a gente pode ser esse cara lá na frente, que quando tiver 5 hotéis desse aqui tendo evento desse, a gente vai ter crescido junto. Então, essa oportunidade é muito boa, cada um no seu caminho, e aproveitar isso, aproveitar cada momento, e também ajudar o próximo, ajudar o seu cliente, não só pensar no dinheiro, tem que pensar a longo prazo, relações a longo prazo, e o relacionamento com todos no setor. Então é isso, sorte para todo mundo, e vamos torcer para esse Brasil reagir cada vez mais forte. Bom, pessoal, vamos trabalhar? Bora trabalhar? O que nós estamos esperando? Não tem nada, porque se a gente ficar nessa de eu dou uma solução, você vem com um problema, eu dou uma solução, você vem com um problema, não vão sair do lugar, né? A gente já discutiu aqui vários problemas, né, várias dificuldades no mercado, poxa, isso sempre existiu para a gente, mas a gente é resiliente sim, a gente passa por isso. Então, assim, estou à disposição, Forte e Leve está à disposição, procura a gente, vamos bater um papo, quer ir lá visitar, nossa casa está aberta, para qualquer um que quiser visitar uma cidade bonita, Vitória é uma cidade bonita, é um lugar legal, é um Rio sem violência, talvez, um pouco menos de violência, né? Mas nós estamos lá, vamos bater um papo, vamos conversar, vamos fazer negócio, gente, vamos girar, entendeu? Acho que a gente tem muito o que fazer, a gente tem muito para contribuir, nós aqui todos somos facilitadores desse mercado, nós não estamos aqui só para vender, a gente tem sim um compromisso, acho que a gente tem uma contribuição. A gente precisa da sustentabilidade desse mercado. Então, faço um convite para vocês, vamos trabalhar. Tem problema? Tem, mas vamos trabalhar, amanhã a gente tem que acordar cedo e trabalhar de novo. A gente consegue construir muito mais do que a gente já construiu até hoje. Então, mais uma vez, reforço. Forte e Leve está de casa de portas abertas, né? Imagino que todos também estejam, para a gente conversar sobre isso. Vamos debater o que vocês precisam. Fala para mim qual que é a sua dor, eu quero entender. A gente se importa com vocês. Então, me traz a sua dor, vamos bater um papo, vamos conversar, vamos achar uma solução. Só não dá para ficar na inércia. Acho que a gente tem que convidar o mercado para reagir. O segundo semestre está aí, é um histórico de ramp-up no segundo semestre. E eu quero ver a gente não dando conta, né, de atender a demanda, se Deus quiser. Esse problema eu quero para nós aqui, tá bom? Muito obrigado a todos. Perfeito. Quero então agradecer com todo carinho em nome da organização
Agradecer a você, Guilherme, muito obrigado. Agradecer então ao Breno também pela participação. A você, Ricardo Saraiva, também o nosso carinho, obrigado. Ao José João Cunha Filho, brigadão. E a você também, Leonardo Diniz, obrigado. Foi muito prazeroso estar com vocês aqui. Perfeito? Então, agradecendo aos nossos patrocinadores pelo nosso primeiro dia do nosso maior evento do setor GD do Brasil, o 9º Fórum GD, ok? Bem, nós temos um convite especial para vocês, para todos nós aqui, certo? De repente, algum de vocês gostaria de fazer alguma pergunta, mas eles vão estar conosco aqui no momento que vai acontecer daqui a pouquinho. Nós vamos encerrar, então, as nossas atividades aqui. O convite para vocês é o seguinte, nós temos ainda mais um debate ali, já está quase concluindo. Nós gostaríamos que vocês vão até, então, o outro auditório. E, já na sequência, nós teremos uma confraternização para vocês, que o Grupo FRG está preparando para vocês, aqui do ladinho. Tá bom? Então, vocês vão ter bastante tempo para conversar, certo? Muito obrigado novamente a todos vocês que estiveram conosco. A você da internet também, que esteve aqui conosco, várias pessoas aqui passaram para mim aqui, várias partes do Brasil conosco e algumas partes do mundo também. Muito obrigado a vocês. Uma excelente noite. Aproveite, então, a nossa confraternização que o Grupo FRG preparou para vocês, certinho? Daqui a pouco, então, um convite para vocês no outro auditório, após o debate, a esse momento especial para vocês, ok? Grupo FRG Mídias e Eventos, faça parte dessa história. Vamos, então, lá, uma grande salva de palmas para todos vocês.